Alô, alô, sejam bem-vindos a mais um podcast, mais uma sessão de terapia aqui connosco. É isso mesmo, mais uma sessão de terapia do absurdo? Hoje estou um bocado absurda. Acho que estamos todos com este calor. Olha, então para hoje temos aqui Tema interessante e sensível. Portanto, se calhar começava por fazer um disclaimer a quem nos estiver a ouvir. Ok. Hoje vamos falar sobre violência doméstica e isso pode ativar alguns gatilhos em algumas pessoas, portanto procedam com precaução. Nós avisamos. Ok. Então, há muita coisa a falar sobre violência doméstica, podíamos pegar neste tema através de muitos aspectos, muita coisa mesmo. Pronto. Não sei se calhar seria um bom começo. Aqui os tipos de violência, não é? Quais é que são os grandes tipos de violência? Parece que recuava um bocadinho antes disso e dava só aqui um contexto, que é, tu começas a tua carreira enquanto psicóloga muito versada na violência doméstica, não é? Sim. Eu fiz o meu estágio académico profissional e depois tenho vindo a trabalhar aqui em contexto com alguns clientes, não é? Podemos dizer algumas ex-vítimas, o qual eu fico extremamente feliz, mas é um conceito discutível, se é realmente ex ou se permanece para a vida. É bastante discutível na comunidade científica, ok? Aquilo que eu quero dizer é que neste momento eu tenho tanto pessoas que ainda permanecem em relações tóxicas ou outras que já conseguiram, através dos seus meios, sair destas relações. No entanto, o trauma permanece. Sim, porque quando tu falas de relações tóxicas, a violência doméstica não é necessariamente violência física. Aliás, eu diria que na maior parte das vezes não é violência física. Hoje em dia a maior parte das vezes não é violência física. Exato. Sim. Até porque já é um conceito que, bem ou mal, está extremamente disseminado na população. Ouves falar sobre violência doméstica à torta e à direita, que por um lado é muito bom, por outro começaram a ver aqui as entrelinhas, as chamadas entrelinhas, ou seja, outras formas, já conhecidas, mas outras formas de exercer aqui este crime, que isto não podemos falar de outra forma, é um crime, e é um crime público. Era isso que eu ia dizer, Catarina. Obrigada, é um crime público. É um crime público. E isso é muito importante e acho que as pessoas ainda têm muito aquela máxima do entre marido e mulher não se mete a colher, mas é um crime público, portanto isso quer dizer para quem não está familiarizado com este jargão, que toda e qualquer pessoa pode denunciar este crime. Sim. E tem essa obrigação para com a vítima. Sim, mas atenção que esta questão antigamente, este ditote popular, digamos assim, existia por um motivo. Antigamente não era um crime público. Exatamente. Inclusive era um crime semi-público. Portanto, só a vítima é que poderia chegar à frente, digamos assim, falar uma linguagem mais corrente, não é? E pronto, iniciar todo o processo, fazer queixa, iniciar todo o processo. Antes disso, portanto, antes de ser um crime público, nem sequer avançavam com o processo de tentar perceber o contexto, né? A investigação não era levada a cabo. Pronto. Olha, deixa-me só fazer aqui outro parênteses, que é quando tu dizes a vítima, só queria reforçar isto, nós estamos a usar o feminino a vítima, mas nós temos plena noção de que a vítima são muitas vezes homens. Sim, não, a vítima, ainda bem que falaste nisso, a vítima é simplesmente a forma como é tratada a pessoa, portanto, não é? Que sofreu estes maus tratos, não é? Portanto, as vítimas podem ser homens, mulheres, crianças, os progenitores, ok? Inclusive eu até tenho aqui um pequeno texto que eu mostro em todas as ações de formação que dou, que é muito explícito relativamente ao que é efetivamente a violência doméstica. É qualquer ação ou omissão, portanto, podes, por exemplo, a omissão aqui pode ser, a pessoa está necessitada de apoio, de ajuda. E tu negas. Sim. Tu negas. Não permites, por exemplo, que ela vá ao hospital se está mal, percebes? Então, a ação ou omissão de natureza criminal é entre pessoas que residam no mesmo espaço doméstico ou não, residindo, sejam ex-cônjuges, ex-companheiros, ex-namorados, progenitor de descendente comum,
ascendente ou descendente e que inflige sofrimento físico, sexual, psicológico, económico, etc. na pessoa. Pois, exato, porque no fundo há aqui várias formas de violência e tu ias Muitas. falar disso, não era? As 5... Sim, são várias. Olha, tens aquilo que tu iniciaste é realmente hoje em dia aquilo que nós vemos mais ou que na prática clínica conhecemos mais é a violência psicológica. Na verdade, a violência verbal está super espalhada por aí. Não é? O sim. chamar nomes, não é? E tu fazes isso mesmo O sem ser em bullying. contexto. Exatamente, mesmo sem ser em contexto De não é, relação. de relação. Portanto, violência verbal é assim uma forte. Violência social, o afastamento de amizades. Aquela ali não é boa pessoa para ti. Porque isso tem um propósito, não é? O afastar a pessoa da rede de apoio. Sim. O objetivo de um agressor é que a vítima, de um agressor, mais uma vez pode ser agressora, não é? Mas Sim. que a vítima fique disciplinada à mercê. Isolado da sua rede de Isolada apoio. de tudo. Sim. E neste contexto muitas vezes as pessoas dizem mas isso é violência económica também, calma, não é? E mesmo em contextos de namoro não existe violência económica. Muito por contrário. Olha que eu já tive um caso de uma pessoa, não interessa se rapaz ou rapariga, porque podem ser facilmente identificados, mas na adolescência, no alto da adolescência, em que o companheira lhe dizia: tu não podes utilizar cá esse dinheiro para mim. Tu com isso se calhar vais comer porcaria, vais ao bar e só comes porcaria, ou vais comer gomas, ou vais comer isto e aquilo, depois ficas muito gorda ou muito gorda, não interessa. Já é uma forma de coação e manipulação que é aquela pessoa, ou aquele agressor ou aquela agressora passou para um ponto em que sabe qual é que é a fragilidade da vítima, sabe que aquilo magoa a vítima, outra pessoa vê-la como uma imagem, se calhar até com uma dismorfia corporal. Exato. Confirma, na verdade, esta dismorfia corporal e, portanto, ele utiliza isso a seu favor. Portanto, todas as semanas o pai daquela pessoa lhe dava, imagina, 15 euros e todas as semanas ele ficava com esse valor para ele. Sim, e tu usaste aí duas palavras que são muito importantes, que é a coerção e a manipulação, não é? Portanto, tudo parte daí. Mas aqui ia mais uma vez à gênese, que é como é que nós, ao entrarmos numa relação, enquanto mulheres ou enquanto homens, conseguimos reconhecer no outro, seja também ele uma mulher ou um homem, porque a violência doméstica também não se passa só em casais heteronormativos, também acontece em casais homossexuais. Como é que tu consegues reconhecer que estás numa relação abusiva? Porque aquilo que eu sinto é que é muito romantizado, há certos aspectos que são muito romantizados. Por exemplo, o ciúme é muito romantizado. Certo. Ele viu, ele ontem viu as minhas mensagens todas no telemóvel e passou-se porque eu tinha uma mensagem de não sei quando. Mas ele faz isso porque me ama. Ou ela, que às vezes até a mulher que mexe, whatever, não estou a generalizar. Mas isto para dizer que nós romantizamos, ele faz isso porque me ama, ou ela faz isso porque me ama. Sim, e romantizamos muito. Vamos ver, há vários tipos de romantização. Um dos mais conhecidos é uma coisa que a mim, enquanto psicóloga, me deixa assim um bocadinho fora de mim, que é pelo chamado Hollywood. Sim. Em que o rapaz, neste caso, que é mais nos filmes vê-se mais isto, mas pode ser, mais uma vez, qualquer elemento, e falando em casais heteronormativos, como tu disseste, o rapaz que é muito macho e possessivo e gosta muito de mim, entra na porrada se vê outro rapaz, isto é extremamente romantizado. E depois na vida real, aquilo que tu estás a mostrar ou que aquela pessoa te está a mostrar é que é uma pessoa perigosa. É uma pessoa que não tem qualquer tipo de regulação emocional. Sim, que te trata como uma posse. Completamente. E tu disseste uma coisa importante. Eu também já trabalhei com casais homossexuais e uma prática muito comum dentro destes casais é a violência social. Ou seja, o eliminares, eles não nos compreendem. Ok, certo. Usares isso como trunfo. Eles não vão
não é? São tuas amigas, mas esquece, ou são teus amigos, mas Não esquece. entendem. Não entendem, eles não têm a mesma forma de pensar que tu. Eles até dizem que te compreendem, mas na verdade são héteros, nunca vão compreender a nossa posição. Percebes? Eu não estou a normalizar, não estou a dizer que isto é generalista, estou a dizer que dentro da minha prática Já apanhaste tenho isso? apanhado e sei de outros profissionais que é um contexto que têm apanhado, e inclusive em ambiente escolar já recebi queixas disto, ok? Portanto, é importante quando nós falamos, e mais uma vez eu defendo muito da questão da educação sexual por isto, percebes? Para falar sobre afetos, para falar sobre a visão positiva no relacionamento. Inclusive, quando eu sou convidada para fazer ações de sensibilização sobre, que é mais isto, nem é de formação, é sensibilização. Sim. Nas escolas e tudo mais. Sim, sobre a violência do amor, nomeadamente, mas também sobre a violência doméstica. Uma das coisas que eu faço é no final falar sempre, ok, isto foi tudo que vocês ouviram, é o negativo, então vamos tentar perceber o que é o positivo. Exato. Porque acho que isto tem que ser altamente trabalhado nas escolas. E perceberem, e uma das coisas que eu faço é mesmo levar exemplos práticos. Imagina, dentro da violência psicológica ou emocional, o partir ou estragar objetos pessoais da parte da outra pessoa é violência psicológica. O perseguir, mas perseguir não é só nas redes sociais, o perseguir pode ser também fisicamente, pode ser estar constantemente a chamar a atazanar a pessoa. Até por chamada telefónica, estás constantemente a tentar contactar com a pessoa. Controlar maneiras de vestir, controlar o que é que a pessoa faz a cada momento, que tipo de hobby é que tem. Sim. E validar sistematicamente aquilo que a pessoa diz, porque muitas vezes tens isso, tu até dizes, estás numa relação e dizes, olha, ontem fui ali à pastelaria, comprei pão e havia croissants, e a pessoa está, às vezes é ténue, ou seja, às vezes uma pessoa pode não se aperceber disto, há uma dupla validação, naquele dia foste lá e fizeste o quê? Para ver se te apanham na curva. Isto é uma coisa que às vezes nós não podemos não topar. Sim, mas porque lá está, porque até pessoas não agressoras podem não fazer, já certo, olha, mas isto é de forma sistemática, sim. Aí já é um red flag, como nós costumamos dizer. Mas a questão é, aquilo que eu vejo é, isto vejo tanto da parte do homem como da parte da mulher. Chegamos a determinada altura da nossa vida que pelas circunstâncias ainda não atingimos aquilo que almejávamos em termos de constituição de família, de casamento, o que é entre várias aspas normal, e acabamos por sucumbir à primeira relação que nos aparece e que nos parece minimamente, entre várias aspas, normal. E ignoramos um bocadinho estas red flags. Sim, mas isso depois também tem outros aspectos, até o caráter mais hormonal, que é, realmente estou apaixonada à partida, não é? Por aquela pessoa. E outra coisa, no início de relação, nós chamamos até a fase da lua de mel, que também é um dos componentes aqui da violência doméstica, é uma das 3 fases, mas nós até falamos na fase da lua de mel e como é tudo lindo e maravilhoso. Porquê? Porque ambos os intervenientes mostram o melhor de si. Sim. Porque a vida ainda não aconteceu, como eu costumo dizer, ainda não houve aqui peripécias à mistura, não houve nenhum drama. Aqueles primeiros tempos, pode ser em dias, semanas, meses, não interessa, anos, não interessa. Mas aquela primeira fase, tu mostras, e não quer dizer que estejas a ser falso, todos nós fazemos isso. Tem que ver com tu tornaste a pessoa que tu queres ser a pessoa ideal para o outro, ou para a outra pessoa, não é? E então tu tornas-te um bocadinho assim, e é normal que estes processos aconteçam. Agora, sim, há imensas red flags aqui associadas. Mas quais são, no sentido de como é que tu, ou seja, tu tens uma filha, põe-te no papel de quando tu fores educá-la também para isso, quais são as maiores red flags que tu dirias para terem atenção? Olha, eu se calhar não ia tanto para as red flags, iria e promovia muito uma coisa que tu sabes, inclusive que eu promovo, que é os limites. Exato. Que é, olha, este é o teu corpo, mexe quem tu queres, no momento X, PTO, neste contexto, isto é o normal, ok? E se tu não queres, só tens que verbalizar. A primeira vez que tu sentires que não és aceite, ou que não és validada, ou que não és ouvida, cuidado. Foge. Não, mas é um bocado por aí, porque há montes de red flags. Eu podia estar aqui a dizer
centenas de red flags se fosse preciso. A questão é, vamos ao básico. E o básico é, vamos fazer as coisas com a cabeça. Eu não posso dizer-te por si que alguém que te manda mensagem a dizer onde é que tu estás já é uma red flag, percebes? Certo. Eu sei que tem que haver um contexto, e tu disseste ao bocado, tem que ser sistemático, ou seja, tem que haver uma continuidade, tem que haver uma série de coisas, mas se calhar algumas pessoas podem estar a ver isto e começar a associar red flags a situações que não são red flags. Nesse caso acho que é mesmo importante perceber, mas tu sentes-te ouvida, tu sentes-te validada, sim. Tu sentes que estás num contexto, tu consegues falar sobre as coisas que te interessam. Exatamente, sim, é por aí. Sim, não. Vamos perceber. Porque tens que trabalhar em ti. Na violência doméstica, uma das coisas que eu trabalho é a pessoa. Sim. Porque há um momento do luto da relação, há um momento em que a pessoa tem que libertar todas as mágoas e dizer aquela pessoa foi uma filha da mãe comigo, foi isto, foi aquilo, certo, tem que haver esses momentos, mas depois o que é que tu começas a trabalhar? O empoderamento da pessoa. Mas Catarina, eu recuei um bocadinho. Esta pessoa foi uma filha da mãe comigo e fez-me e aconteceu-me ferido e cozido, certo, mas ao mesmo tempo tu puseste nessa posição porquê? Isto não é culpar, é responsabilizar. É responsabilizar. E é no sentido da vítima fazer uma análise de como e porquê se colocou nessa situação para que não se volte a colocar. Exatamente. Eu acho que às vezes isso falha. Mesmo em sociedade, às vezes isso falha. Às vezes nós temos tendência a dizer, pois, porque ele ou ela, o agressor no caso, era um filho da mãe, deste e daquele, e coitadinha da vítima que ficou... Ok, mas depois não vamos à questão de fundo, ou então dizemos isto, que é, pois é, o antigo ou a antiga era muito mau e este também não tem sorte nenhuma, né? Ouvimos isto, mas e a responsabilização da vítima de não se colocar? E o fator comum também, no caso é a vítima, mas tem que haver uma responsabilização no sentido de tu colocas-te nesta posição porquê e o que é que vamos fazer para não te voltares a colocar, certo? Sim, e depois há aqui... Há várias questões aqui que podiam ser levantadas, porque vê, imagina que, vamos atribuir aqui um caso específico, um rapaz que é vítima de violência de namoro, ok? E sabe que está a ser vítima de violência de namoro, mas não tem a capacidade, ele sente, não é que não tem, ele sente que não tem capacidade de sair da relação. Porque senão vai ser muito pior e os pais vão pensar isto e aquilo, sabes? Aqueles relacionamentos já há algum tempo, e o que é que os pais vão pensar, o que é que os amigos vão pensar, e que já há aqui muita manipulação também por parte da outra pessoa no meio, sim, mas muitas vezes o que é que eu te quero dizer é que esta vítima não é só vítima agora, já foi vítima anteriormente. Sim. E houve violência doméstica, por exemplo, pais, ok? E... o que é que isto traduz? Muitas vezes uma associação ao papel de um ou de outro, ao papel de agressor ou ao papel de vítima. E tu acabas por transpor isto depois para a tua vida em várias situações. Aquilo que eu quero dizer é, tu até podes não te pôr nesta condição na relação em si, mas se calhar és uma pessoa que não sabes que impor limites, és uma pessoa que não sabe ditar aquilo que tu pensas, não sabes, tens aqui algumas dificuldades em termos de socialização, portanto, cada caso é um caso, não é tudo preto no branco, como se costuma dizer, mas há esta tendência, nós sabemos que é algo até muito geracional. Sim, e também temos tendência a romantizar isso, porque ele é um bocadinho agressivo ou ela é um bocadinho agressiva, pois, mas o pai ou a mãe já eram assim, isto também é feitio. E dos ciúmes também. Mas olha, o feitio dela. Sim. E foi assim que viu a crescer. E perpetuamos isso. Sim, eu costumo perguntar aos meninos que nas escolas que eu costumo dar a sensibilização, mas o que é para ti ciúmes? Exato. E o que é o ciúme, Catarina? Tenho tantas respostas para te dar, engraçadas. Não, mas basicamente o ciúme, aquilo que eu posso traduzir é um desconforto e uma grande insegurança por parte da pessoa com quem tu estás. Por parte da pessoa. A questão é essa. Sim. É que o ciúme, e nós às vezes falhamos a ver isto,
O ciúme não é um sentimento em relação ao outro. O ciúme é um sentimento em relação a mim própria. Em que eu sinto que não tenho a competência X ou a capacidade tal, ou nas mulheres acontece muito, eu não sou tão bonita como, ou tão interessante como, e tu ouves muito esta questão, já aqui estamos um bocadinho para abrir o jogo nestas questões, não é? E é muito isto que tu ouves, e está tudo certo, mas tu é que estás com uma insegurança relativamente a ti. Isso. Mas atenção, tu podes não ser uma pessoa insegura e aquela pessoa te traduzir muita insegurança por questões comportamentais. Então aqui o que é que nós vamos tentar fazer? Resolver a situação com a pessoa. Sim. E é aqui que entram os red flags. Se ela ouve. Mas aqui também entra a comunicação, antes disso, que nós já falámos. Exatamente. Que é, primeiro é teres a abertura de falar e perceberes que tens que falar. E falar dos teus sentimentos, que é muito difícil. Sim. Eu estou a sentir isto, este comportamento provoca-me este sentimento. Sim, porque muitas vezes não queres ser tomada como uma pessoa, sei lá, o contexto certo é, ela vai achar que estou louca por pensar isto, né? Pá, não, porque, vamos lá ver, se tu sentes um desconforto e ele é comunicado e a outra pessoa diz assim, ok, eu entendo porque é que tu sentiste isto, mas realmente não é esta a intenção e se calhar eu até posso, não é mudar, mas posso tentar gerir aqui as coisas para não te fazer isso, pá, tudo certo, isto é um mediano, isto é aquilo que é. E depois há muitas pessoas que são defensores, mas eu não tenho que mudar por ninguém. Epá, estás a perceber o que é que isto dá um longo tema de conversa? Essa dá-me urticária. Confesso. É um longo tema de conversa. Eu sou assim, queres, não queres. Pronto. Esta fase então existe uma coisa que se chama adaptação ao meio. Todos nós, seres humanos, passamos por isto. Então Darwin diz-nos isso. Pronto. Mas, ou seja, epá, não é bem assim. Ele diz que não muda nem por mim, nem por ninguém, ou ela diz que é assim e acabou. Epá, certo? Não, a prioridade daquela pessoa é ter um castelo de pedra a qual não quer alterar por desconforto dela. Sim, porque sabe que se pode magoar. Agora, tu não tens nada a ver com isso. Tu já lhe comunicaste uma insegurança. Ou uma insegurança, não. Tu já lhe comunicaste... Sim, uma insegurança, na verdade. Dentro do contexto de pensamento. Comunicaste o que tu sentiste. Epá, a pessoa respeita. Há mais outra situação que tu fazes. Tens uma decisão a tomar. Tens uma prioridade. É que a prioridade tens que ser tu. E tu expuseste o teu sentimento. A pessoa não o validou, pelo contrário, disse que não vai mudar por causa de ti. E se isto ocorre sistematicamente, o que é que tu estás aí a fazer? Sabes o que é que tu sentes aí? Desrespeito. Mas o mais grave não é isso. O que me preocupa é quando as pessoas olham para isto e sentem se calhar eu é que tenho que mudar, se calhar é que eu não posso ligar tanto a isto. Sim, mas vê aqui a lógica. Tu sentes-te desrespeitada. Certo. Todos nós em algum momento na infância já o fomos. E tu sentes isto de uma forma muito forte. Certo. E começa a ser uma confirmação. Mais uma pessoa que nos desrespeitou. Eu quero tanto estar com ela que se calhar foi só esta vez. Eu gosto tanto daquela pessoa que se calhar foi só esta vez. Só que não é só aquela vez. E continuas. Só que quando tu te vês a meio da teia da conversa, tu já foste desrespeitada tantas vezes, o teu empoderamento, o teu amor próprio, a autoestima, já foram. Tu nem os viste a passar. Sim, pois às vezes subjugas-te a determinadas situações, lá está o isolamento social, a dependência económica, que ainda tornam mais difícil sair desse ciclo, não é? Completamente. E como é que se sai desse ciclo? Ok. Aqui vai depender muito da situação das pessoas, ok? E porquê é que eu quero dizer, porquê é que eu estou a dizer isto? Imagina um casal novo que está a namorar, mas cada um vive em sua casa, é uma coisa. Outra coisa é, por exemplo, casais que estão a viver juntos, que se separam, mas por uma questão das rendas que nós temos hoje em dia no país, portanto, aqui já nem é violência económica propriamente do que a outra pessoa está a tirar, é a violência económica que o nosso país está... Sim. E na pandemia também se viu exatamente. Portanto, é aquela decisão de, vou ver para baixo da ponte... Mas tu ainda apanhas muito isso. Não posso dizer que apanho muito, mas um ou outro caso eu sei que existe. Okay? Casais que permanecem juntos, em casa, depois desta situação toda a ver, ou a ocorrer por isto.
porque não há resposta no momento. E depois há aqui um preconceito, que é voltar para a casa dos pais depois disto tudo já foi mau. Ser vítima de violência doméstica também por casa dos pais. O falhanço é maior, não é? Exatamente, o falhar. É isso. Depois isto tem muitas linhas, mas imagina um contexto gravíssimo, violência psicológica ao ponto em que a pessoa está completamente saturada, uma situação mesmo muito grave. E aqui, por muito grave, eu não queria ir para a violência física porque é o mais fácil de descrever. Sim, okay? É o mais fácil de detectar. Mas indo por aí, imagina uma pessoa agredida de várias formas ou violada pelo companheiro ou pela companheira, ok? E sim, existe violação dentro do relacionamento, por favor. Que eu ia pegar nisso, Catarina, juro-te por favor, não achem que não. Porque ainda há essa coisa do tu és minha mulher, tu deves-me isto, ou tu és meu marido, tu tens que me dar isto. Exatamente. Não tens. Pronto, mas só para terminar aqui a ideia, depois já avançamos com essa. Sim. Há apoios para. Tens várias associações que apoiam. Okay? Agora, tu vês que a pessoa, por exemplo, nem sequer tem telemóvel, não tem meios de busca, não tem qualquer tipo de ajuda nesse sentido. Okay? Então o que é que tu fazes? Podes ser tu um elemento da sociedade que diz assim, olha, eu sei que isto está a acontecer, eu sei que tenho o dever de ser eu a verbalizar, mas sei que depois serás tu a pessoa prejudicada. Eu só te estou a avisar no sentido de tens estes apoios, tens núcleos de apoio à vítima, vários. Sim, nós no fim do episódio também vamos deixar aqui alguns contactos e algumas referências. Se calhar depois deixamos as referências até no Sim, falamos e podemos deixar também comentário no Instagram. Ministério Público. Ok? Centro de saúde pode ser um excelente sítio de apoio para, porque muitas vezes, vamos ser sinceros, as pessoas chegam lá a dizer caí, ou bati na maçaneta da porta, maçaneta do armário da cozinha. Não, as pessoas sabem, começa a haver suspeitas, ok? E isto depois vai em inquérito, portanto, ok? Existem vários sítios que não a polícia, porque as pessoas acham que direto à polícia, ou que se eu ligar do telemóvel de casa ou do meu telemóvel, a pessoa vai saber que eu estou a ligar para aquele. Há várias formas de nós fazermos isto. Mas também tens o contrário, que é eu não quero ir ao centro de saúde porque me conhecem, porque estou nesta cidade que é pequena, me conhecem, me veem, não sei o quê. E há números de telefone gratuitos, por exemplo, podemos ligar para a PAV, portanto... 112. 112, sim. Núcleos de apoio da região, há muita coisa, vai dependendo de região para região. Também não quero aqui prolongar muito, nós somos numa região que temos aqui um acesso muito específico, mas em termos nacionais existem vários números, depois nós disponibilizamos no final e se calhar nem eu me vou recordar aqui de todos os núcleos que podem ajudar, mas a verdade é, depois existe muito o preconceito que é, mas isto não ajudam ninguém. Claro que ajudam, existem casas de acolhimento, onde as pessoas são muito bem tratadas, atenção, claro que é um processo muito difícil e tu dizes-me assim, mas tem que ser a vítima a sair de casa porquê? Certo. E eu vou-te dar uma resposta, durante muitos anos, e quando eu comecei a intervir, tinha porque isto mexe contigo, tu estás treinada para não te ligares à situação, mas mexe contigo. Sim. Durante muitos anos também tive esta irritação, esta raiva associada a isto. Mas é por um motivo muito específico, que é, como é que tu consegues assegurar, na totalidade, a segurança daquela pessoa se ainda não foi... retirando daquele espaço. Exato. Ou se o processo não foi para a frente e não tem medidas de afastamento ou qualquer outro tipo de coisas. Afastas-te, tu. Tens que ser tu. Sim. E isto é triste, principalmente quando há filhos envolvidos. Isto envolve muita coisa, mudança de escola, não sei o quê, mas vamos perceber, o objetivo é a segurança e isto é muito difícil de perceber. Porque há aqui uma dificuldade, há uma raiva associada, quer dizer, ele faz-me isto tudo, ela faz-me isto tudo e agora tem que ser eu a dizer. Ele ainda fica com tudo. E fica com tudo, fica com a casa, fica com as louças, fica com tudo. Sim, mas aquilo que nós queremos assegurar é a segurança da pessoa e só assim é que pode ser assegurado. Olha, Catarina, pegando aí nisso que tu falaste dos filhos, é mais difícil quando há filhos, sem dúvida alguma. Mas há uma coisa que às vezes é negligenciada e eu gostaria da tua opinião enquanto profissional. Como é que um filho recupera disto? Terapia.
Porque deixa marcas, coisa, não é? deixa muitas marcas. Há muita coisa que pode ser feita com consciência atenção, são marcas que ficam para a vida porque são memórias, muitas delas, muito base. Aliás, a maior parte, memórias base, porque começa numa infância, não é? Que és muito pequenina e lembras-te de muitas coisas, tens muito flash, está a estar aqui muito guardado no inconsciente. Há muita coisa para ser feita com consciência, mas eu também acho que é importante as pessoas não utilizarem o Dr. Google, e eu sei que parece que estou sempre aqui a vender o peixe, mas é mesmo uma realidade, é mesmo do coração. Quem é técnico de saúde mental sabe como encaminhar a pessoa. Muitas vezes não precisam de andar anos em terapia. Aquilo que precisam é de ferramentas para lidar com as coisas. Ferramentas adequadas. Ferramentas adequadas. O Dr. Google não tem as respostas todas adequadas para a situação. Sim. Cada caso é um caso. Se estivermos a falar num contexto de violência verbal, há ferramentas que são, em parte, há umas em comum, não é? Mas que são diferentes de quando há violência física. Temos que perceber os contextos. É mesmo por aí, eu gostava de dar respostas, tenho que beber um chá de eucalipto, não sei o quê, adorava fazer isso, mas não dá. Tem mesmo que ir à infância, não é preciso anos. Mas é muito duro, porque é remexer em traumas muito profundos, muito traumáticos, passando o pleonasmo, mas que moldaram a forma de ver o mundo, se calhar de ver as relações com o sexo oposto ou com o mesmo sexo, depende da realidade dos pais, dos ascendentes, não é? Mas uma pessoa que vive violência doméstica na infância carrega esse fardo durante toda a sua vida, inclusive nas relações amorosas que tem quando adulto, ou não? Sim, se bem que, mais uma vez, sim, as memórias estão lá, tu não consegues propriamente expulsá-las. Há uma metáfora que eu adoro no Harry Potter, que é quando o Dumbledore tira os pensamentos da cabeça e coloca lá no potinho. No pensatório. Eu adorava conseguir fazer isso com as pessoas, mas não dá. Então as memórias estão lá. Aquilo que tu tens que trabalhar é os gatilhos que te levam a acionar essa memória. É? Por exemplo, se estiveres numa casa em que existe muita mentira, muita dúvida, muita desconfiança, tu vais trazer isso. Mas tu sabes que isso é o teu gatilho, então é aí que tu vais ter que trabalhar. Que processos é que eu posso trabalhar em mim para conseguir confiar naquela pessoa? E muitas vezes vais ter que utilizar aqui muletas, para ser muito sincero, que é outra pessoa, não pode ser eu não mudo por ninguém, não é? A outra pessoa tem que estar informada do processo que tu estás, não tem que saber dos teus antigos relacionamentos ou do que é que tu viveste diretamente, mas podes-lhe dizer que tens dificuldades em conseguir confiar nos outros, que não queres ter esta dificuldade, mas que é algo que está contigo e que vais tentar trabalhar isto, mas precisas aqui também um bocadinho do apoio da pessoa. E da compreensão. Empatia, no fundo. Sim. Porque eu gostava muito de dizer que existem respostas milagrosas, mas tem que ser o trabalho de cada um. Mas é isto que muitas pessoas evitam na terapia. A questão é essa, mas nós já dissemos isto aqui várias vezes, a terapia dá trabalho. Porque ninguém acha que vem à terapia com qualquer que seja o seu problema e que o psicólogo do outro lado lhe vai dizer, olha, a partir de agora acordas às 6 da manhã, bebes este chá e a tua vida vai correr melhor. Não é tão linear, não é fácil, dá muito trabalho e sobretudo traz muita dor o processo de remexer certos traumas. Depois há aqui outra coisa que eu acho que até hoje nunca falei, mas ainda no outro dia estava a falar com uma colega minha sobre isto, que é muito comum a pessoa começar a sentir-se bem e sair totalmente da terapia porque acha que já tem as ferramentas certas. A questão, e porque acham que os psicólogos depois andam com a banha da cobra e que nos mantêm lá só para receberem o deles. Sim, é fixe receber dinheiro, mas a questão é, se tu sabes que aquela pessoa não está preparada para sair da terapia na totalidade, tu és responsável por isso. Sim. As pessoas acham que nós tiramos qualquer responsabilidade. Não, nós não somos responsáveis pelo processo. Nós somos responsáveis por dizer, olha, eu fico super feliz que tu já estejas muito fixe, muito bem na tua vida, está tudo a correr certo, mas acho que ainda há este ou outro aspecto para trabalhar. E é aí que os psicólogos começam. E eu sinto que ainda há muitas pessoas que têm este preconceito, que é, eles querem é dinheiro. Sabes, como existem tudo o resto. Era isso que eu ia dizer. Como existem tudo o resto.
mas é importante, principalmente quando há traumas tão marcantes, quando se sentem bem, até porque a terapia é um mundo de altos e baixos e que a pessoa há semanas em que não está bem, há outras em que está super bem e está tudo certo e não estamos a falar de bipolaridade, estamos a dizer que é um processo normal. Mas isso lá está, é como quando tu vais ao cabeleireiro e te perguntam se queres fazer uma hidratação, não que elas só querem dinheiro. E o meu cabelo está ótimo, então está uma merda. Mas se fizeres esse coisa do. Só querem é dinheiro. Sim, isso não é só na terapia ou na psicologia. Nós ainda temos muito isso enraizado do. Não preciso disto. Também é aquele síndrome do. Eu é que sei. Sim, mas todos nós temos o síndrome do eu é que sei até certo ponto. Então o que eu diria mesmo para. Há muita coisa que ajuda, sim, as terapias alternativas e as terapias de terceira geração hoje em dia, as meditações e tudo mais ajudam muito, mas eu vou estar a tentar gerir uma ansiedade em que eu não consigo classificar na essência a causa, e a causa é um trauma brutal. Sim. Percebes? Eu fui vítima de violência doméstica e hoje em dia não quero ninguém na minha vida, mas estou a trabalhar muito nas meditações para gerir a minha ansiedade. Mas tu já trabalhaste a causa? Não, lá está, exato. É que a ansiedade é protetora, ela está lá para te defender. Sim, é uma resposta biológica. É uma resposta biológica e toda a gente tem, se não tiver é preocupante. Eu sei que isto é difícil as pessoas perceberem, mas é a realidade, sim. A questão é que o saudável é tu saberes que tens ansiedade, mas até conseguires controlá-la. Sim. Como resposta biológica que ela é, mas tu consegues controlá-la. Mas sim, lá está, às vezes não é só fazer meditações, aceitar o que a vida nos deu, gratidão. Não, há coisas que realmente às vezes é preciso parar e dar aquele grito do Ipiranga, porque eu, ir ao fundo. Sim. Ir ao fundador da questão do trauma. Olha, eu sei que agora está um bocado descontextualizado, mas eu queria só deixar aqui mais uma questão, que é, eu acompanhei alguns casos em que eu vi a pessoa descobrir à minha frente que tinha sido vítima de violência de namoro, essencialmente. Certo, porque às vezes a pessoa não se apercebe. Não se apercebe. Ok. E uma das situações que me recordo assim mais melhor neste momento é a situação de uma pessoa, a vítima era uma rapariga e o namorado, neste caso, pronto, ia ver uns copos com os amigos, não sei o quê, mas sempre que o fazia tornava-se altamente agressivo. Agressivo, ela dizia que não era, com ela não era agressivo, mas chegava ao ponto de mordê-la do género, ela diz, mas isso era a forma dele mostrar que gostava. Não, ele deixava marca. O objetivo era ela ficar marcada para toda a gente ver. Certo. Uma posse. Uma posse. Sim. E depois, quando começou a ficar ainda mais violento, cuspia. Isso já é mesmo o beliscava. Isso também é degradar a outra pessoa. Sim, é humilhar. O objetivo exato. É humilhar. Sim. E põe-te numa posição de superioridade. Sim. E portanto, agora lembrei-me, mas acho que é importante deixar aqui como nota que violência física não é só o bater murros, o dar chapadas. Não, olha, eu vou-te dar um caso também muito prático. Há cintos envolvidos, há facas, há tanta coisa. Eu vou-te dar outro caso muito prático também, que é a violência sexual. Sim. E às vezes a pessoa não se topa que é violência sexual. O facto de tu teres, e isto pode acontecer tanto em relações heteronormativas como em relações homossexuais entre dois homens, que é e até entre duas mulheres, noutros casos não é só o preservativo, não é? Há outros métodos contraceptivos, mas o não querer usar método contraceptivo pode ser um caso de violência sexual. Porque eu já ouvi histórias, e aqui sim em relações heteronormativas, de se acontecer abortas. Já tive outras que aconteceu e abortaram. Porque a mim dá-me prazer é sem preservativo. Portanto... e não só, eu agora aqui vou descer um bocado do pedestal do psicólogo. Não me lixem com a coisa de aperta muito compras o teu tamanho. Não é isso, não é que não aperta nada, não sei, não digam isso. Pelo amor à santa. Peguem num preservativo, comprem uma caixa de preservativos e peguem num preservativo e façam, enfiem-no na cabeça. É que aquilo cabe, não me venham dizer que aperta.
que é super elástico. Mas tens isso, que é o... Mas isto é desinformação também. É desinformação, mas é muito aquilo que nós dizíamos no outro episódio sobre sexo casual, que nós pegávamos no sexo ser para o homem. Ainda é muito por aí, no sentido de eu com isto não tenho tanto prazer, portanto eu estou-me borrifando para se tu engravidas ou não, porque abortas isso. Pá, isto é grave. É grave quando tens um homem a colocar-te numa situação tão insignificante enquanto ser humano, que pá, se for preciso passas por um procedimento que é horrível, que é uma carga hormonal incrível para o teu corpo, porque isso vale muito mais e é muito mais importante do que eu meter uma merda de um preservativo. E que te pode influenciar, estou a falar no caso A tua vida toda, sim. Pode-te influenciar não só em Gestações termos futuras. físicos como psicológicos. Sim. Pode haver. Sim, e portanto aquilo que se calhar que eu diria, nós vamos deixar, se calhar em vez de estarmos aqui a dizer as associações verbalmente, nós depois vamos deixar aqui uma rede, digamos assim, de informação, acho que é mais útil, porque mediante também o distrito onde nós estamos há vários gabinetes de apoio que não são a APAV, mas têm dúvidas de, eu estou na dúvida se isto pode ser violência ou não. Informem-se com gabinetes como a PAV, que têm a linha, alguma coisa que vos consiga esclarecer e se conseguissem fazer terapia, ainda melhor, porque assim tiravam as dúvidas, mas nem toda a gente consegue, nós sabemos disso, é outro drama que podíamos passar aqui muito tempo a falar e portanto... Sim, já abordámos até noutros episódios o facto da comparticipação do Estado em relação à saúde mental não ser assim tão eficaz, não é? Infelizmente. Mas sim, nós vamos deixar também isso nas nossas redes. Mas o mais importante desta mensagem é mesmo procurar ajuda. Mas antes de procurar ajuda é o reconhecer que algo que se passa, algo está a acontecer e não normalizar esse algo. Quando façam uma análise do eu estou a desculpar o meu companheiro ou a minha companheira demasiadas vezes, é que se isso estiver a acontecer, alguma coisa está errada, não é? Completamente. Porque se eu arranjo desculpas, porque hoje ele estava cansado, não, hoje o trabalho não lhe correu muito bem e ela vinha assim um bocado mais irritada. Se isto é sistemático, há alguma coisa que não está bem. Portanto, abram da pestana, procurem apoio, quer esse apoio pode começar numa fase inicial por ser uma amiga, um amigo, uma colega de trabalho, às vezes só para perceber, olha, isto é normal, está a acontecer isto. Digo eu, não é? Sim, pronto, se calhar não nos vamos alongar muito mais com situações em específico, sim. porque e também não quis trazer para aqui temas assim muito mais pesados, mas existem pessoas o mais próximo que vocês pensarem, a vossa colega de trabalho, o vosso colega de trabalho pode estar numa situação destas, vocês não sabem e acreditem que há situações mesmo muito complicadas e quando estamos a falar em violência nós tanto podemos dizer foi uma chapada pontual, nunca mais aconteceu, mas aquele momento, pode não ser considerado violência psicológica, mas aquele momento para a vítima foi um ato marcante, ok? Porque nunca mais, em 20 anos, nunca mais aconteceu, foi a única, mas marcou-me. Sim. Pronto. E podemos ir a coisas do arco da velha, e já não estamos a falar aqui no último estadio, como eu costumo dizer, não estamos a falar aqui em mortes, mas estamos a falar, por exemplo, houve uma situação na região de Viseu, que é da qual nós falamos, há uns anos atrás, que uma rapariga levou com ácido em cima. Sim. Umas situações assim mesmo do arco da velha. Portanto, estejam atentos, informem-se e vão aos sítios certos. Sim. Não pesquisem só no Dr. Google, porque ele não tem às vezes não dá as toda. melhores respostas. E, além disso, eu gostava de terminar, curiosamente, de uma forma que tenho terminado alguns episódios. Mas eu gosto de reforçar esta ideia, que é, se alguém se abeirar de vós com uma situação destas, ouçam, validem e ajudem. Não culpem a vítima. Podem responsabilizar, como eu estava a falar há pouco, mas isso é numa fase posterior. No momento, há que agir e há que retirar a vítima daquele contexto, sem julgamento. Sim,
E aí é importante, sabes que depois nós, se for principalmente amigos nossos, nós dizemos, fogo, mas que vou eu fazer queixa? E depois a pessoa tem que consentir não, mas tem que dizer que realmente há, Sim. não é? Há aqui um porquê. Epá, então tenta responsabilizar logo desde o início. Queres que ele vá contigo fazer queixa? Exato. Queres que ele esteja ao teu lado se ligares em anónimo a fazer queixa? É isso, mas não julguem. Não profiram palavras do tipo, pois tu deixaste chegar a isto? Pois, meteste nisto? Isso ajuda em absolutamente zero. Não, isso ajuda a pessoa que está a proferir estas palavras. Não ajuda mais ninguém. Portanto, não julguem. Ouçam, validem, apoiem e ajudem. Não é? Completamente. E pronto, no final então, no final não, nós faremos então aqui uma rede, digamos, de contactos para quem estiver interessado ou até para partilharem nas vossas redes sociais. Vamos contar com quem nos está a ouvir para isso. E agradecemos imenso terem-nos ouvido de um tema que é assim tão pesado, não é? Porque não é qualquer pessoa que fica aqui este tempo todo a ouvir falar sobre isto. E encontramos-nos na próxima sessão de terapia. Exatamente, e uma boa semana a todos e obrigada por estarem desse lado.